Na sintonia do dia, escuto a verdade. Estilo FM nos traz nossa cidade em realidade. Descalvado pulsando, com histórias pra contar. A voz da população sempre a nos guiar. Transparência no ar, credibilidade em cada tom. Estamos juntos lado a lado, é assim que somos bons. Um podcast que ecoa, não deixa nada passar. É a nossa voz, é a nossa vez de falar. Olá, amigos da Rádio Estilo FM, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast A Voz da Cidade, um programa que também é transmitido, nas redes sociais do Grupo Folha de Descalvado, no Facebook do Descalvado News e do Jornal Folha de Descalvado, e também no canal do podcast do Descalvado News no YouTube, o youtube.com/podcast Descalvado News. Obrigado a todos vocês que nos acompanham todas as sextas-feiras aqui a partir das 11 horas da manhã pela Estilo FM e logo em seguida também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia de todos, é sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo muita informação da nossa querida terrinha aqui, Descalvado, localizada na região central do estado de São Paulo. Aqui ao meu lado, como sempre, o meu grande amigo Eduardo Sajorato. E aí, Du? Tá de volta, Marinho? Tudo bem, Du? Show minha falta, Du? O Joe te deu muita semana de folga, né? O Joe me tocou daqui semana passada. É bom, quero aproveitar e agradecer o Joe mais uma vez pela participação aqui. Mas foi uma semana boa, Marinho. Um abraço às pessoas que nos acompanham aí pela Estilo FM, pelo podcast da Estilo, pelo YouTube, pelo Facebook do Descalvado News e as pessoas que nos acompanham também pela Folha de Descalvado toda semana. Um abraço a todos, mais uma semana para a gente comentar os fatos da cidade aqui com vocês. É isso aí. Lembrando o telefone de contato, Du? Vamos lá. O telefone de contato da Folha de Descalvado, Grupo Folha de Descalvado, Descalvado News, é o 19 999 18 0809 para sua sugestão, contato, informações relevantes que vocês queiram que a gente divulgue e comunique por aqui para a população. É isso aí. E o Jornal Folha de Descalvado também, assim como o podcast, toda sexta-feira no ar, o jornal também sendo entregue aí por toda a cidade em mais uma edição, com muita informação, e prestação de serviço também. Du, temos uns abraços aí para mandar? Vamos mandar um abraço para o pessoal aqui. Iniciar aqui para nossos queridos, Cida, Tinzão e Libiase, que nos acompanham sempre. Um casal sensacional que também nos acompanha sempre, a Cida e o Ademir Branini, um grande abraço. Nosso colaborador aqui do jornal, Marinho Bonitáticos, também um abraço. Marinho, obrigado pelo trabalho e cooperação com a gente aqui nesse trabalho. E as pessoas que nos acompanham também, quero mandar um abraço aqui para Bel Lopes, para Fabíola Carriel, Silvana Oyama, Arielle Elias e a Suzy Coel Colucci, que nos acompanhou essa semana também e colocaram suas mensagens lá pra gente. Um abraço a todos, obrigado por acompanhar a gente aqui nesse programa. É isso aí, Du. Um abraço, pessoal, muito obrigado aí por estar sempre com a gente aqui. Ô, Du, também tá na hora de você mandar aquele abraço pros nossos apoiadores culturais. Isso aí, vamos ver o pessoal que apoia o nosso programa aqui, que tá sempre junto com a gente. Vamos lá. Vamos lá, Du. Quero mandar um abraço aqui, um agradecimento a todos, começando aqui com a Total Revestimento. Sua indústria merece um super revestimento, durabilidade, segurança e qualidade para todas as áreas da sua indústria. Aqui o contato, o telefone 19 99 735 1628 e o site totalrevestimentos.com.br. Um abraço para o Walter e toda a sua equipe lá da Total Revestimentos. Quero citar aqui também, agradecer a Ravaz Engenharia, obras residenciais, comerciais, industriais e projetos especiais. Contato lá com o Rafael e a Carolina, através dos telefones 3583-1567, 99980-3495. Falar com o Rafael e Carolina, Ravaz Engenharia. Nosso grande amigo aqui também, ISEP, Escritório de Contabilidade, Assessoria Fiscal, Trabalhista e Contábil, através do nosso amigo aí, Magela, quem eu mando um grande abraço. Eles estão ali na rua Ordeligo Gabriele 750, nos telefones 3583-1264 e 3583-5005, e-mail isep@terra.com.br. Um abraço também ao Calera Supermercados, ali na rua Bezerra Paz 622, no centro. Um abraço para o Zé Calera e o JP, que comandam toda a equipe aí.
e aí a economia é real o ano inteiro. Padaria recheada, açougue com carnes frescas, hortifruti do jeito que você gosta e o melhor preço da cidade. Telefone 19 99689 7070. Um grande abraço para o melhor chopp da cidade, nosso Beer Point, querido Danilo, Fernando e Letícia, comandando o melhor happy hour da cidade e almoços todos os dias das 11 às 13h30. Beer Point, telefone 19 99275 4368. Um abraço também para a transportadora Alvorada e Alvorada Cavacos. Um abraço para o Paulinho Bortoleto e toda a família Bortoleto lá, ali na rodovia SP-215, quilômetro 112, ali na saída da cidade, e o telefone 3583-5259. JC Pulice Júnior, famoso José Carlos Pulice Júnior, contabilidade e escritório desde 1967, tradição indescalvada, hein? Rua Maria Graça, número 759, telefone 19 3583 1022, Gustavo e toda a sua equipe lá para atender nossas empresas de Descalvado. Reciclaton, especialistas em terraplanagem, demolição e construção, Rua Coronel Madel Leme, 1411 no Jardim Belém. Aqui, maquinário pesado para fazer suas obras de infraestrutura, hein? Contato @reciclaton.com.br é o e-mail e o telefone 3583-1567. Agradecimento também à Nordem Plano de Saúde, já operando em Descalvado, conforme nós anunciamos, no endereço Rua Bezerra Paz, 884, Centro, em Descalvado. Bom, Marinho, eu quero anunciar aqui a chegada de dois novos parceiros aqui no Grupo Folha e no podcast A Voz da Cidade. É um prazer imenso receber aqui o Grupo Mariano, que recentemente quero aproveitar e anunciar a reforma na unidade funerária aqui na cidade de Descalvado, uma reforma significativa nas suas instalações. A reinauguração dessa unidade é um marco fundamental para a cidade de Descalvado e reforça o papel do Grupo Mariano como uma referência, assistência e orientação familiar na região. Um abraço ao Fernando, a todo o Grupo Mariano, sejam bem-vindos, estamos juntos nesse apoio cultural muito importante para a gente aqui. Chegando também com a gente, EcoPower, aqui no endereço em Descalvado, na rua Coronel Rafael Tobias 701, e o telefone 19 99865 0352, mas para EcoPower vamos ver um vídeo que a gente tem preparado aqui para eles. Fiz uns orçamentos de energia solar e agora eu tô indo lá fechar no mais barato. Afinal, é tudo igual. Isso aí é tudo igual. É, eu tô falando, é igual. Meus anjos, é aqui que a energia solar é barata e boa? É tudo igual. Tá dando certo aí? Ô, patrão, fica tranquilo que esses trem de energia solar, tudo igual. Vocês já perceberam que nem tudo é igual. Faça a escolha certa. Vai de EcoPower, a líder brasileira em energia solar. Como é feita a instalação da energia solar? Então, é feita uma extensão e todas as placas são interligadas. Bom, Marinho, eu quero aqui iniciar os recados dizendo que nessa edição da Folha de Descalvado de hoje, a gente traz aí, primeira sexta-feira do mês, de novo a coluninha do Giuseppe. Isso aí. Que traz aí as informações do nosso pequeno grande escritor, que aliás foi homenageado na Câmara na sessão de segunda-feira, uma moção de aplauso e reconhecimento. Que legal. Indicada lá pelo Joe, né? E ele recebeu uma homenagem, ele, a Fabrícia, sua mãe, o seu pai Anderson, esse espetacular trabalho que esse menino vem desenvolvendo. E eu quero dizer que lá na coluninha do Giuseppe a gente põe lá o QR Code para você acessar diretamente o livro do Giuseppe, quando você pode fazer a compra e adquirir o livro do Giuseppe, Coisas para Inventar Quando Eu Crescer. É isso? É isso aí. Lembrando também que a proposta da coluninha, né, da folhinha, né, o espaço folhinha dentro do Folha Descalvado, que ali é conduzida pelo Giuseppe, nosso colunista mirim. Isso aí. A
proposta principal é resgatar aí a comunicação das crianças no modo antigo das cartinhas. Então o Giuseppe sempre vai estar publicando aí as cartinhas dos leitores da Folha que acompanham lá a coluninha dele e fazem com ele essa troca de experiência aí, e o Giuseppe dá um jeito de adaptar aí essas cartinhas que ele recebe. Isso. E depois é publicada no jornal. Então, um abraço pro Giuseppe, um grande abraço aí para todo mundo. E parabéns pela homenagem recebida na Câmara aí. Isso aí, meus parabéns. E teve mais homenagem na Câmara, Teve mais. A sessão de segunda-feira foi bastante teve 4 moções de aplauso e reconhecimento, além do Giuseppe. Foi homenageado o Mundo Azul, aquela associação de autistas, né, comandada na nossa cidade, que recebeu uma bela homenagem. Essa aqui foi uma indicação do Jacaúna, mas todo mundo falou muito bem do trabalho muito bonito aí no Mundo Azul. Então eles estiveram lá para receber essa moção, importante trabalho que eles realizam na cidade também. Teve mais uma para os alunos do SESI, na campanha do agasalho que eles se envolveram, fizeram uma grande campanha do agasalho lá, arrecadando muitas coisas e ajudando muita cidade na campanha. Os alunos do SESI receberam também, acho que foi uma indicação do Diego. E por último teve também a homenagem ao Vander Bonelli, uma indicação do pastor Adilson. O Vander, que foi secretário aí por 7 anos na gestão da CÃO, um excelente trabalho, atravessou a pandemia com muito sacrifício, se contaminou na Covid-19, passou um aperto, mas lutou como um guerreiro, com toda a equipe da saúde da época, as enfermeiras, todo mundo ficou até bem emocionado com essa homenagem muito merecida do Vander. E você acompanhou ele de perto muito mais do que eu, muito mais tempo que eu, na verdade. Eu queria fazer um registro eu lembro que na eleição suplementar de 2013, sim, o Guto Cavalcantes trabalhava comigo no Descalvado News, e o Guto foi um dos 5 candidatos a prefeito naquela eleição suplementar. Então ele se afastou por um período, né, dos trabalhos do Descalvado News, mas a gente sempre conversava, né, mantinha contato, né, até porque o Descalvado News tem o costume de acompanhar o trabalho dos candidatos. E eu me lembro que o Guto na época falou assim: Mário, se eu ganhar essa eleição aí, o primeiro nome eu já tenho na cabeça para secretário, Vander Bonelli. E eu não conhecia o Vander na época. Eu falei: nossa, Guto, mas quem que é? Nunca ouvi. Ele falou: não, você me falou muito bem do Vander na época e tal. E eu guardei muito bem, né, o nome do Vander pelo relato que o Guto tinha me feito naquela época lá. O Guto acabou não vencendo a eleição, foi o Henrique que venceu aquela eleição. E depois veio o Becão e trouxe o Vander como secretário, e foi aí realmente que eu conheci ele de verdade, tive a oportunidade, tive o privilégio, para falar a verdade, de trabalhar ao lado do Vander. Conheci muito bem o trabalho dele e eu sou fã de carteirinha do Vander. O Vander tem um trabalho reconhecido a nível regional e até estadual. Sim, do Consenso. Do Consenso. São pouquíssimos secretários de saúde do estado que tem o gabarito e a experiência que ele tem. Mas o que realmente vale a pena destacar do Vander foi o trabalho na pandemia, que elevou o nome de Descalvado em todo o estado de São Paulo, principalmente pelo trabalho que ele fez com a substituição das seringas, que ele conseguia aproveitar o máximo daquelas dosezinhas lá. Foi citado isso ontem lá. E quero registrar aqui a presença ontem do atual secretário de saúde, Leandro Pilha, da cidade de São Carlos, o ex-prefeito de Santa Rita. Que acabou levando o Vander para lá. Ele é secretário adjunto lá de saúde de São Carlos, levou a Vivi também para fazer um trabalho. Então, desenvolvendo um trabalho, pelo que a gente ouve dizer, espetacular na saúde, junto com o Leandro também, que também já assumiu a DRS de Ribeirão Preto na saúde há um tempo atrás. Então a equipe de São Carlos está campeã na área de saúde. Isso aí. Muito bem. Ô Vander, um abraço para você. Tenho certeza que nós vamos voltar a trabalhar juntos ainda. Eu aprendo muito com você, e eu sei que você também, em alguns momentos ali, veio nos pedindo alguma ajuda em algum determinado assunto, especialmente da esfera política. Então, assim, um grande abraço para você. Você sabe o carinho que eu tenho por você, tá bom? E os docinhos da mãe dele, a Fernanda lá em casa, é fã de carteirinha. Tá bom, gente? Obrigado, viu, Vander? Um grande abraço para vocês. Merecida homenagem. Bom, Marinho, e um último aviso aqui. No final da tarde de hoje nós vamos ter ao segundo arraiar a Feira do Produtor Rural, que acontece ali na Praça de São Benedito a partir das 16 horas. E além das compras dos produtos de qualidade da nossa agricultura familiar, a gente vai poder ter lá as comidas e bebidas típicas de uma festa junina oferecida lá pelo pessoal da feira.
a partir das 16 horas, e animação ainda com música ao vivo com o Luciano Violeiro. Baita no evento para a gente participar no final da tarde de hoje. Estou lá, espero vocês todos lá. Um abraço. Vamos lá, vamos para a pauta? Vamos para a pauta, Du. Então vamos para a nossa pauta, vamos seguir aqui. O assunto da semana, Du, eu acho que foi o assunto Apvida. Foi. Né? Bombou na Plano Câmara, de né? saúde aí que todo mundo conhece, que teve uma mudança de local de atendimento aí, que gerou uma repercussão danada na cidade, inclusive na Câmara. Com razão a repercussão, né, Marinho? Porque a história chegou torta num limite, né? Chegou no limite aqui. Mas a gente tem aqui um corte. Eu quero comentar a fala dos vereadores aqui. E o coronel citou também, mas além do coronel, depois eu quero comentar, vamos ver um trechinho, mas eu quero comentar depois. O Félix se manifestou, o presidente Vanice se manifestou, o Joe se manifestou, a Michele se manifestou, mas vamos ver um pedacinho aqui, depois eu comento para fazer uma síntese desses comentários, o que na verdade, qual foi o sentimento que a gente capturou na Câmara com esse assunto aí. Vamos ver esse trechinho da fala do coronel Mussolini aí sobre o assunto Apvida. E com relação à Apvida, realmente faz 7 meses que está esse vai e não vai, que notifica. Se ficou 7 meses, pode ficar mais 1, 2, 3. Podiam dar oportunidade à empresa de buscar um local adequado para ficar ali. E emitiram esse comunicado aí. Olhem ali o último item, perdão. Caso precise, estamos a apenas 19 quilômetros de distância. Esqueceu de falar. Descalvado não tem metrô, não tem trem, não tem barco, não tem navio que leva até lá. A pessoa tem que ir de carro, tem que pagar o combustível, pagar o pedágio de volta, e muitas vezes ela não tem isso aí. Então, a incompetência da prefeitura recaiu sobre a sociedade e sobre 1.200 funcionários, porque a Apvida tem como maior conveniado a nossa prefeitura. Incompetência pura do atual prefeito. Uma vergonha para Descalvado isso. Que saudades do Wander Bonelli, né, que vai ser muito bem elogiado na nossa noite aqui. Que saudade. Lamentável essa conduta. Bom, ouvimos aí o coronel falar, entre outros vereadores que falou, e como oposição, é claro que ele vai dar uma cutucada lá no executivo, que ele, segundo ele, devia ter se envolvido e articulado melhor essa situação lá. Mas eu quero comentar as outras também, para não ficar só nessa questão do coronel. O Félix, na fala dele, ele comentou: esperamos acontecer o que aconteceu, e a gente podia ter articulado alguma coisa para não ter gerado esse estresse. Eu não sei. Essa é uma fala que chama atenção. Chama atenção. O Félix, eu senti no Félix assim, a gente devia ter feito alguma coisa para não chegar nesse ponto. É o que eu percebo. Se foi feito ou não foi feito, Marinho, eu quero me reportar a fala principalmente da Michele e a Vanice, que comentaram que desde o começo do ano várias reuniões foram realizadas para esse tema. Inclusive a Michele falou: nós participamos de algumas, a Vanice concordou. O que me estranha é que participaram de várias reuniões desde o começo do ano, e na sessão de segunda-feira, que foi o dia de encerramento do prazo lá da Apvida, que entregou o espaço e não aprontou o seu pronto atendimento, naquele dia elas pedem a cópia do contrato. Mas tivemos tanta reunião desde o começo do ano, vocês participaram e não tiveram acesso a esse contrato esse tempo todo. Está pedindo agora para ver que cláusula tem, que medida vai ser tomada. Nós já sabemos. A gente já sabia no fim da sessão. A prefeitura já estava entrando com uma ação, a cláusula estabelece que tem que ter pronto atendimento. Agora, pedir esse contrato agora. A gente tem que ter, vocês pelo menos aí, né? Tinham que ter visto esse contrato durante essas reuniões e ter ajudado a achar uma solução para aquilo e articulado com a Apvida, ou até auxiliado a Apvida a achar um lugar, a se adaptar para aquele lugar, para não acontecer o provável caos que eles estão citando. Pode ser que não aconteça também. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Até porque eu quero dizer que, embora contratualmente o convênio tenha que ter um pronto atendimento lá, o usuário não é obrigado a ir lá. Se ele quiser ir no SUS, ele vai. Sim. Salvo engano, hein? Mas eu acho que não.
Eu não sou Aliás, já obrigado. acontece dessa forma, isso. viu, Du? Porque o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo aí na rádio se recorda muito bem. Quando você chega lá no pronto atendimento de urgência e emergência do pronto-socorro, o atendente pergunta: você tem plano de saúde? Ah, eu tenho Unimed, eu tenho Apvida. Ela faz uma nota, pede a carteirinha para que o hospital depois faça o faturamento do serviço prestado. É só para receber pelo serviço. Exato, esse é o ponto. A partir dali, passou a carteirinha, autorizou, o atendimento é o mesmo médico, é a mesma equipe de enfermagem, é o mesmo medicamento, é a mesma estrutura física. Então, não tem diferença nenhuma no atendimento. E há quanto tempo a Apvida já está sem atendimento de urgência e emergência no período noturno, de segunda a sábado, de domingo a sábado, inclusive, na verdade. Inclusive, todo final de semana e feriado no período diurno. Então, vai haver... Eu não acompanho muito bem essa questão da Apvida na emergência, mas o fato é o seguinte... A mensagem que eu senti era assim: a gente não podia ter deixado chegar isso com risco de ter um caos, sem saber se vai ter ou não. Porque prever ou afirmar que vai ter o caos é muito cedo ainda. Não, e como o Félix, na fala do Félix, ele deu alguns números, 1.500 atendimentos, um número da Apvida lá. Ele, sentimento assim, se esse número migrar para o pronto-socorro, pode ser que gere um caos. E a fala da Michelle, todo mundo sabe que a gente queria uma estrutura nova do pronto-socorro, todo mundo sabe. Mas ninguém fez nada. Só que aí, completando o Joe, todo mundo sabe, todo mundo quer um pronto-socorro novo, mas a população não pode viver mais um caos na saúde. Exato. Em razão de tudo isso. Então, eu concordo em partes com o Félix. Faltou um pouco de articulação, faltou bom senso. E aí fala assim: nós vamos ler a nota da Santa Casa. Que vamos ler, eu comento depois o que eu acho que faltou ali. Antes de ler a nota da Santa Casa, que é o próximo assunto que a gente vai falar sobre esse assunto, eu só queria dizer uma coisa. Nesse primeiro momento, a saída da Apvida de dentro do prédio da Santa Casa é uma questão estritamente entre provedoria da Irmandade da Santa Casa e a Apvida. A prefeitura, qual o compromisso dela com a Apvida? É um plano de saúde que ela licitou para os servidores dela e que obriga o plano de saúde a ter um local para atendimento de urgência e emergência. A prefeitura é contratante da Apvida. Ela é contratante. Essa é a relação. A relação jurídica de locação do prédio, a prefeitura não tem responsabilidade nenhuma. Ela não pode agir pelo disse que me disse: a prefeitura ficou sabendo. Não, a prefeitura age a partir do momento que ela é oficialmente instigada a agir. Agora sim, pela fala dos vereadores, ela vai tomar as medidas cabíveis ali para acionar, vai questionar, falar: você tem um plano para meus servidores, onde é que você vai atender eles agora? Eu acredito que a medida cautelar, a eliminar, vai nesse sentido. Porque ninguém pode... Não para fazer a Apvida voltar para o prédio ou falar: você tem que atender em tal local. Isso acho que não. Por isso que eu acho, a leitura da nota vai esclarecer algumas coisas, porque eu acho que não foi de uma maneira tão abrupta como estão falando. Vamos ler ela, depois a gente comenta isso aí. Bom, Du, a nota começa assim, comunicado oficial à população. Então o pessoal aí da internet vai acompanhar na tela também e o pessoal do rádio vai ouvir com atenção o que é que diz essa nota. A Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, com todo o respeito que possui a população e as autoridades municipais, vem a público esclarecer os fatos relacionados ao atendimento de beneficiários do Plano de Saúde Apvida em nossa unidade. Em outubro de 2024, a Santa Casa notificou oficialmente a operadora Apvida sobre a necessidade de desocupação, até fevereiro de 2025, do prédio de sua propriedade, onde funciona o pronto atendimento da operadora. Essa medida se fez necessária diante da urgente reestruturação do pronto-socorro municipal, cuja instalação não comporta mais, com segurança e qualidade, o crescente volume de atendimento de urgência e emergência prestados à população descalvadense. A operadora pediu prorrogação deste prazo por 2 vezes, culminando em 30 de junho de 2025. Na ocasião, foi informada a operadora que, embora a Santa Casa já atendesse os casos de urgência e emergência de seus beneficiários, não haveria condições estruturais nem de equipe para absorver a demanda completa de atendimento, caso o pronto atendimento da Apvida fosse encerrado.
Mesmo diante da proposta da operadora de ceder equipe própria, médicos e enfermagens, esclarecemos que não há espaço físico disponível nem infraestrutura adequada atualmente para integrar nossa equipe à nossa operação. Apesar de todos os esclarecimentos prestados previamente, a operadora Apvida desativou sua unidade de pronto atendimento sem qualquer aviso prévio à Santa Casa ou ao município de como iria fazer os atendimentos sem nenhuma satisfação ou orientação a seus usuários. Simplesmente foi colocada uma placa na entrada do prédio onde estava instalado, orientando seus pacientes diretamente a procurarem em outros endereços e também o pronto-socorro da Santa Casa. Tal conduta foi tomada sem articulação prévia e sem nenhum ajuste operacional compatível, e sem que fosse estabelecido qualquer procedimento de transição para tanto, comprometendo ainda mais a capacidade de atendimento da unidade hospitalar, que já opera no limite de sua estrutura física e de recursos humanos. A Santa Casa possui contrato com a Apvida para atendimentos de urgência e emergência, mas reforça que esse contrato não prevê nem suporta o aumento repentino e não pactuado da demanda transferida integralmente da unidade desativada. Reafirmamos à população e à Prefeitura Municipal de Descalvado que a Santa Casa permanece comprometida com a assistência à saúde e com transparência em sua gestão. Entretanto, é imprescindível que operadoras privadas de saúde assumam a responsabilidade que lhes cabe perante seus beneficiários, sem transferir à rede pública ou filantrópica uma sobrecarga que compromete a qualidade e a segurança de todos os atendimentos. Essa instituição, inclusive, já está em tratativas jurídicas junto à municipalidade para efeitos de prosseguimento quanto aos cenários vindouros, que se propõem em razão da atitude abrupta da operadora, e permanece à disposição para contribuir com todo o decorrente de tal situação, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial. Seguiremos em diálogo com os órgãos competentes para garantir a continuidade dos serviços e a proteção da nossa missão institucional. Confiamos que a população compreenderá o cenário delicado, mas transitório, ao qual esta Irmandade foi subitamente exposta, bem como os impactos enfrentados por nossos profissionais e pela estrutura hospitalar diante de uma decisão unilateral da operadora Apvida. Reiteramos nosso compromisso com a transparência, a responsabilidade e, sobretudo, com a saúde de cada munícipe que busca acolhimento e cuidado em nossa instituição. A Santa Casa segue firme em seu propósito centenário de servir com dedicação e ética e permanece aberta ao diálogo com todos os entes envolvidos, para que juntos possamos construir soluções que garantam a continuidade e a qualidade da assistência prestada à nossa comunidade. Então essa, foi a nota publicada na última terça-feira, dia 1º de julho, nas redes sociais da Santa Casa, e teve bastante repercussão também, teve vários comentários lá, mas que para mim diz muita coisa, Du, mas eu quero ouvir você primeiro. Bom, eu anotei aqui algumas coisas que chamam atenção nessa nota, né? A Santa Casa já adiantando que já teria comunicado que se não houvesse a instalação e adequação do novo pronto-atendimento, ela não haveria condições de atendimento no pronto-socorro com a estrutura atual. Então estava lá. Se eu estou falando que não tenho condições de atendimento, não deixa estressar, não deixa chegar no ponto que chegou. E aí me chama mais atenção que fala assim, sem aviso prévio, a operadora desativou seu ponto de atendimento. Mas você não foi notificado? Você não prorrogou 2 vezes o contrato? Não deu a data limite de 30/6? Se até 30/6 ninguém te falou nada, o que vai acontecer? Vai desocupar. Vai desocupar. Eu preciso dizer, olha, dia 29, eu vou sair amanhã, tá? Não, já está notificado. Já está notificado. Então, essa falta de articulação, que eu percebi na fala do Félix, assim, deixamos chegar nesse ponto, não precisava ter deixado. E não é nenhuma atitude abrupta. A atitude está contratada, está notificada e está acertada. A própria Santa Casa diz que desde outubro essa tratativa da saída daquele espaço físico estava sendo feita. Aí eu só não entendi que foi uma atitude unilateral. Como unilateral? Uma notificou, a outra cumpriu a notificação.
Não sei se foi unilateral de dizer assim, eu estou saindo ou não. Mas chegou nesse ponto que chegou, eu acho que faltou articulação, faltou conversa. Por quê? Marinho, olha o que pode acontecer com tudo isso. Eu notifico, mas a prefeitura ela tem que estar preocupada com o pronto atendimento. Sim. Com a qualidade do pronto atendimento, seja lá onde for. A Santa Casa vai receber, não vai receber, a população vai sofrer, não vai sofrer, mas não pode deixar chegar nisso. Faltou articulação e não deixar. Teve reunião desde o começo do ano, igual os vereadores falaram, mas ninguém fez nada. A cidade inteira sabia que a Apvida não tinha uma unidade de pronto atendimento no decorrer de janeiro até agora. Exato. Só agora eles estão falando que estão surpresos. A cidade inteira sabia que As não tinha sido reclamações feito. da Apvida são coisas já constantes e antigas, né? Não é surpresa nenhuma a empresa está aí deficitária na qualidade do seu atendimento. Agora, Por isso que eu fico cada vez mais feliz com o Norden participando aqui. É isso aí também. A cidade, eu lembro, inclusive, nós falamos do Norden, a cidade só tem a ganhar, a concorrência faz muito bem. Nós falamos isso, e tá aqui a prova. Pouco tempo depois está aqui, ó, graças a Deus. Eu acho do seguinte, não tentando fazer a defesa da prefeitura, nesse caso, né, se faltou uma articulação política, aí a prefeitura tem culpa, né? Quem está lá sentado na cadeira com a caneta na mão tem culpa, sim, mas a prefeitura, como um órgão institucional, como contratante de uma operadora de saúde para os seus servidores, não tem o que se falar nesse caso. Ela tem que cobrar agora onde é que os meus servidores vão ser atendidos. Ponto. Apenas isso. Foi o que comentaram, que já deve ter entrado com ação, né, com obrigação da Apvida, que é o mínimo que se pode fazer. Isso. Bom, agora, a provedoria sabia que isso ia chegar. Se ela já tinha procurado a Apvida lá em outubro, está dito na nota, e que já havia essa tratativa de que o prazo se encerraria em 30 de junho, não há que se falar em surpresa na saída da empresa. Também acho que não. Então, realmente, uma nota bem escrita, mas que explicou o que já Sabe inexplicável. aquela situação, já teve alguma situação que eu comentei isso, todo mundo tem razão e todo mundo tem culpa ao mesmo tempo. É isso aí. Porque É isso aí. tem três participantes, um empurrando, o cachorro de 3 donos morre de fome e chegou no que chegou. E no meio disso tudo, A população vai pagar. E no meio disso tudo, no comunicado da Apvida, que foi pregado na porta lá de onde ela atendia, diz que o usuário dela, né, o cliente dela, pode procurar a unidade dela aqui em Porto Ferreira. E esse coitado desse usuário, além de ter que bancar agora gasolina, o pedágio ainda subiu essa semana, viu, Du? Foi para 9,20. Isso aí. Então é 9,20 para ir e 9,20 para voltar. Mas, Marinho, vamos lá. É uma emergência. Mas Porto Ferreira é a melhor solução para uma emergência? Não é, claro que não. Eu não estou falando nem por causa da qualidade lá, por causa distância. Emergência é emergência. Em 5 minutos eu tenho que chegar, alguém tem que chegar, alguém tem que me socorrer. Não sei lá, ficou estranho. Vai, esquece que alguém. Eu queria saber lá na frente, se ocorreu, quantas pessoas daqui foram para Porto Ferreira procurar vida. Uma boa pergunta. E vou relembrar, o Joe aqui fez uma sugestão de tribuna, cobrando da Apvida a condução para o pessoal ir para Porto Ferreira. Seria legal. Seria Uber Vida, Joe. Uber Vida. Seria legal. O Joe com aquela simplicidade, mas é prático. Bom, então é isso. Vamos aguardar aí os novos desdobramentos dessa história. A gente vai acompanhando aí, vai atualizando os nossos ouvintes aqui da Rádio Estilo FM e nossos internautas que nos acompanham. Muito bem. A nossa próxima pauta aqui, do que nós temos? Vamos falar, eu quero ouvir mais um trecho do Coronel, trazendo algumas informações, principalmente numa questão que envolve os AVCBs, que ele citou, mas eu quero ouvir isso, Marinho, porque eu comentei num programa aqui a questão de tratar vereador de oposição ou de situação de maneira respeitosa, fazendo com que ele consiga desenvolver o seu trabalho, e o Coronel reclamou de mais uma resposta lá. Eu queria colocar isso para a gente ver e comentar aqui. Tá bom, vamos ver então. Senhora presidente, meu primeiro requerimento, eu fiz um requerimento no dia 5 de março para a prefeitura, solicitando os órgãos públicos e as escolas municipais que não possuíam AVCB. E quando veio a resposta, o chefe de gabinete disse que não sabia qual tinha e qual não tinha, e pediu um prazo. Então nós já passaram-se 4 meses, acho que deu tempo da administração tomar pé dessa situação aí e descobrir quais são os órgãos públicos que não possuem o AVCB. Então, o meu requerimento é nesse sentido, reiterando o pedido para que a prefeitura nos informe
quais os órgãos públicos e as escolas municipais que não possuem AVCB. Deferido. Muito obrigado, senhor. Bom, o que chama a atenção, Marinho? Ele está refazendo um pedido lá de trás para ter conhecimento dos prédios que faltam a VCB, né, a Vistoria de Corpo de Bombeiros, os prédios próprios da prefeitura aí. E veio a resposta do gabinete que ele pediu mais tempo, que ele não sabia quais eram os prédios ainda. Bom, gente, vamos analisar qual é a dificuldade disso. Se eu pegar o telefone, ligar na Secretaria de Educação e falar assim, quais escolas, creches, e-mails, etc., que ainda falta a VCB? Ele vai ter no dia. Liga na saúde, tem algum posto, alguma unidade de saúde que ainda falta a VCB? Quais são? Sabe por quê, Marinho? Há quanto tempo isso vem sendo trabalhado na cidade? Há quanto tempo vem sendo trabalhado? E foi tema de campanha, de crítica. Então, lá na campanha, para criticar, eu sabia tudo que não tinha. Para responder um vereador agora na minha gestão, eu não sei. É estranho, é difícil, né? É difícil. Então, eles criam uma situação de animosidade, sem necessidade, porque ninguém está culpando ninguém pela falta da VCB. É um acompanhamento que um vereador quer fazer de uma situação legal e de risco que é obrigatório ter. Então, não sei por quê isso acontece e não sei, também não sei se tivesse sido outro vereador a fazer esse questionamento, se viria a resposta ou não. Então, quando você começa a ser seletivo em algumas coisas, a coisa fica complicada. Lembrando que, oposição ou não, o Coronel Mussolini foi eleito. E o papel dele é esse? Foi eleito, igualmente muitos e todos que estão lá. Né? Só para deixar o aviso. Só complementando, você falou, só ligar na educação, só ligar na saúde. Para a educação, inclusive, existe um TAC firmado, né? Tem um prazo já e isso está acontecendo, já está ocorrendo. Para a saúde faltam poucos, quer dizer, não deve ser muito. Mas tem um ponto nessa história da VCB que até hoje ninguém falou. E eu sempre cobrei quando eu trabalhava lá. Diga lá. O ponto mais crítico de todos os prédios públicos que não tem a VCB, sabe qual que é? Paço Municipal. O Paço Municipal. Que são divisórias de papelão que se aquilo pegar fogo, vai morrer gente lá dentro. E ninguém cuida daquilo, ninguém está olhando para aquilo lá. É isso, mas eu acho assim, vai começar a derivar, não tem, como é que você vai fazer se você não sabe nem o que está faltando? Como é que você planeja a sua ação se você não sabe o que está falando? Mês que vem aí deve começar a rodar LDO, LOA, já teve, né, audiência aí do PPA com LDO junto, vai já começar a fazer o orçamento, nós precisamos saber, precisamos pôr no orçamento. Isso aí. Precisamos saber, não tem sentido essa resposta. Não tem sentido, como não teve. Aquele também comentou, estou repetindo porque ele já reclamou daquela da CELT. Isso. Que não sabia quantos atletas participou, já está reclamando. Então, começa a ser um negócio, começa a ficar recorrente com ele. Isso. Então, é uma situação que não é legal. Mas, enfim. Mas já que não estão querendo responder a ele, vamos ouvir mais um trechinho de um outro assunto aqui, que ele pegou firme também, mas que merece atenção. De novo, merece atenção. Ninguém está aqui privilegiando o coronel nas falas, não, mas são coisas que chamam atenção. Ele citou muito a atuação e o desempenho do secretário de Finanças na cidade, e se for verdade, com toda a razão. Então vamos ver. E para finalizar, senhora presidente, eu recebi uma notícia aqui que o secretário de Finanças, até então ele trabalhava meio expediente às quartas-feiras e expediente integral às sextas-feiras. Na semana passada eu recebi a notícia que ele veio trabalhar só no meio expediente à tarde. Então, esse cidadão aí foi escolhido, nós sabemos a forma como ele foi colocado no posto que ele está, para gerenciar as finanças do município, em tempo integral. E como o AG falou aqui, o comissionado chega antes e tem que ir embora depois, justamente por causa do termo, comissionado. Ele foi colocado aqui porque, vereador Diego, porque um ex-prefeito de Porto Ferreira, que empregou o atual prefeito lá, pediu para colocar esse camarada aqui, esse forasteiro, que não sabe bulufo de descalvado, e está fazendo lambança nas finanças públicas. Basta pegar os balancetes, Descalvado tem um orçamento de aproximadamente 200 milhões mais alguma coisinha, e já foi empenhado 194 milhões. Basta ser uma pessoa de QI abaixo da média para perceber que vai faltar dinheiro. Vão tirar da onde, Jacaúna? Vão fazer empréstimo
para o outro prefeito pagar? Então, que me perdoem o pessoal do circo. Isso é uma palhaçada com a nossa cidade. Esse governinho aí, ó, começou do tamanho de um tubarão. Aquele tubarão do filme do Roy Scheider, de 50 anos atrás. Hoje, está do tamanho de um tambiú. Essa é a verdade. Basta olhar, dar uma volta na rua aí, ó, e ver o que nós ouvimos da sociedade. Vai no pronto-socorro agora lá, passado agora no WhatsApp ali, ó. Tem mais de 40 pessoas na fila por causa dessa gestão porca da saúde que nós estamos tendo aqui. Quando que isso vai parar? A hora que morrer o filho de um bacana. Só pode ser isso. Estamos esperando acontecer isso. Era o que eu tinha para falar. A Descalvado, minha melhor continência. Ô, Du, é uma fala contundente essa, hein? É uma fala contundente. E a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Mas sabe que eu me recordei vendo o Coronel Mussolini falar? Eu lembrei de uma fala do então vereador Luizinho Panoni, que inclusive já foi colocada também esse ano numa das sessões. Eu queria relembrar aí você e os nossos ouvintes. Vamos colocar, Du? Coloca, que acho que foi o Diego que levou, não foi? Foi o Diego que lembrou. Coloca, bom a gente recordar. Vamos recordar isso. Vamos recordar. E por fim, eu faço também uma indicação para que, já fiz ela no ano passado, para que o Executivo passe a controlar o horário de trabalho dos cargos em comissão. Eu vejo que a legislação, ao não exigir que o funcionário comissionado tenha a sua jornada de trabalho controlada, não o fez para que o comissionado trabalhe menos que 8 horas. Contrário, né? Sabemos que o funcionário comissionado não tem direito à hora extra. Então, a legislação não exige que se controle a sua jornada. Mas o que tem acontecido na prefeitura, salvo algumas exceções, é que tem muito comissionado que não trabalha nem próximo de 8 horas. As informações chegam a todos nós e é bem verdade que alguns comissionados trabalham muito mais que 8 horas, já recebem um salário superior aos efetivos justamente para isso, porque a gente sabe que o funcionário comissionado é aquele que não tem hora, né? Está praticamente todo o tempo à disposição do serviço público, mas tem secretário, tem assessor, que não trabalha nem 5 horas por dia, ou não trabalha de manhã. Isso é uma vergonha. Tomei conhecimento que tem secretário que durante o horário que a prefeitura trabalha, e lá ele deveria estar trabalhando, porque recebe o salário para isso, está fazendo estágio em Porto Ferreira. Isso é muito grave. Eu pergunto aos senhores, se um funcionário efetivo abandonar o seu serviço no horário de expediente e for fazer estágio em Porto Ferreira, o que acontece? Certamente ele terá o dia descontado ou aquelas horas descontadas. Mas por que essa diferença? Por que 2 pesos, 2 medidas? O secretário pode? O comissionado pode? Por isso, mais uma vez, assim como fiz o ano passado, estou apresentando uma indicação para que o prefeito possa determinar que os funcionários comissionados tenham o seu horário de trabalho registrado. E vejo aqui, foi notícia do jornal, na imprensa, do último final de semana. Prefeitura adquire novos relógios eletrônicos de ponto. Ora, vamos estender os comissionados. Vamos todo mundo registrar o ponto. Aqui na Câmara, temos 5 funcionários comissionados. Todos registram ponto. Batem o ponto quando chega, batem o ponto quando vão embora. Não para receber hora extra, porque não pode. Mas trabalham muito mais que as 8 horas. Aqui ninguém tem nada a esconder. O Brasil está mudando, prefeito.
Vão aproveitar essa onda. Vão moralizar essa prefeitura. Faça seus comissionados darem um exemplo, fazerem jus ao salário que recebem. Lanço aqui nessa tribuna hoje um desafio, para que o prefeito coloque em prática essa minha indicação, para estar controlando o ponto dos comissionados. É um ato bastante simples, mas é um ato de moralidade, de transparência, e tenho certeza, tem a aprovação da população. Coloque ordem nessa prefeitura, prefeito. Passou da hora. Bom, ouvindo essa fala, Marinho, eu quero dizer para o coronel o seguinte: eu vou tentar explicar essas ausências do secretário Edilson, uma questão matemática, coronel. Vai ser na matemática. Você vai entender por que ele não consegue estar aqui todo dia, o dia todo, tocando as finanças de Escalvado. Tem alguns documentos que eu trago no próximo programa para te explicar na matemática por que não é possível ele estar aqui. No próximo programa a gente conversa sobre isso novamente. Mas não tem que tomar um café numa padaria antes disso, antes do próximo programa? Junto com isso está vindo algumas coisas da incrível história da padaria Belém. Chegando documentalmente para a gente. Então, mas a gente com calma vai começar a contar algumas histórias aqui. Du, encerramos a pauta de hoje? Legal. Tá bom. Um programa recheado, contundente. Mas acho que desdobramentos para frente. Foi bastante assunto polêmico, interessante, mas que não se encerra, que nós vamos ter desdobramentos para frente e assuntos graves. Plano de saúde, atendimento de pronto-socorro, informações financeiras do município, coisas que não se encerram. A gente vai estar acompanhando. Então tá bom, Du. Então vamos seguindo aí com o nosso trabalho. Agradecer a presença de todos vocês aí nessa mais uma edição do nosso podcast A Voz da Cidade. Desejar a todos um ótimo final de semana. E se Deus quiser, sexta-feira que vem estaremos de volta. Se Deus quiser, com mais informações, complementando algumas que devem ter faltado hoje que a gente quer trazer. Mas compromisso de trazer a verdade para você toda sexta-feira aqui. Um forte abraço, bom fim de semana. Jornal já rodando pela cidade aí. Um abraço, bom fim de semana. Valeu, gente. Obrigado. A voz da cidade, estamos juntos a escutar. 105.9, vamos nos conectar. Em cada programa, a verdade é o nosso lar. Estilo FM, aqui é o nosso lugar. E quando a cidade clama, nós estamos a ouvir. Com transparência na onda, vamos juntos construir. Descalvado, minha gente, tem muito pra se contar. Na Estilo FM, a voz da cidade vai reinar.